tudo jóia? Que bom. Esperar o pessoal entrar aqui e a gente vai começar já a aula. Muito bem. Deixa eu ver aqui quem está falando. Boa noite, Noé. A Lucy está em outra sala. Hum, Colocar aqui a Lucy, que não está aparecendo. Muito bem, pessoal. Então, vamos dar início à nossa aula enquanto o pessoal está entrando. Vamos dar continuidade à questão da água. A gente estava falando na última aula que a água, algumas propriedades, características, que ela é um solvente universal, que o ciclo hidrológico, a questão de ter uma consciência mais ambiental, a questão de como funciona esse transporte, armazenamento de água no mundo. Falamos umas questões também relacionadas à água nos organismos, sim, alguns órgãos que precisam dela para funcionamento. E hoje vamos começar a questão de falar sobre concentração, solubilidade, solubiliza, sob, é, solubilização, tá? Concentração e alguns cálculos relacionados a soluções, tá bom? Então vamos compartilhar aqui. Eu vou compartilhar a tela. E aí o pessoal dará um jeito de entrar na aula certa. Beleza? Então o que acontece? Solubilização. Solubilização é o que a gente chama quando um composto se mistura com outro. E esse composto se mistura, um composto em menor quantidade se mistura com outro composto de maior quantidade. Sará, essa questão de simulado, você me fala agora, deixa eu ver, não consta na plataforma, mas você fez o simulado? Deixa eu entrar aqui. Pode ter que tenha sumido de lá. Vou entrar aqui rapidinho para ver se está aqui aparecendo no meu aplicativo, porque hum, aqui parece para mim, sumiu de algum jeito lá. Sara Luísa de Silva Pires sumiu por algum motivo, mas aqui está aparecendo para mim, então não se preocupe não. Talvez volte a aparecer daqui a pouco. Muito bem. Está sendo gravada? Sim, espero que sim. Se eu coloquei para gravar. Então, por favor, já vamos começar a aula, não me atrapalhem. Ok, tá joia? Beleza. Maria de Fátima, a gente falou que o segundo simulado seria o dia 13 de junho, 13 de junho, uma sexta-feira, tá bom? Aí será o nosso segundo, no horário de aula. Está sendo gravado sim. Muito bem, então voltando aqui ao tema, vou concentrar aqui. A solubilização é quando a prova você tem que agendar, acho que vocês têm que agendar no polo, não é? Espera aí, a prova, estou sem internet aqui, parece que caiu.
Gente, me ajuda aí com a prova que eu não tenho de cabeça aqui. Vocês têm que agendar essa prova. Ai, Deus, deixa eu ver aqui rapidinho. Tá tudo escrito na aula número 1. A prova acontece do dia 17 ao 23 de junho e você tem que agendar para fazer no Polo, tá? Se aparece no aplicativo que é no Polo, você tem que agendar no Polo. Se é para fazer online, você vai fazer online desde o dia 17 de junho até o dia 23 de junho, tá? Será que caiu a internet? Eita, caiu. Caiu a internet. Tá me escutando, pessoal? Sim. Ah, obrigado. Sim, professor. Maiara, as gravações estão. Meu Deus do céu, parece que hoje é o nosso primeiro dia de aula, não? Já estamos finalizando o período, olha só. Vou mostrar aqui. As aulas não estão aqui. Todas as aulas estão aqui, nesse link de gravações, tá? Será que eu não botei a aula número 8? Agora fiquei com dúvida. Então, aqui estão, as aulas estão aqui na parte de cima do chat está a questão do chat aqui, ó, fixo as aulas. É só assistir as aulas do YouTube. Por que acontece que eu coloquei no YouTube? Porque estava gerando muitos vídeos. Quem entra, grava automaticamente. Então, gerava um monte de vídeos e acho que por isso você viu que estava indisponível um deles, né? Enfim. Mas aqui já vocês podem ver que as aulas estão aqui. Só clicando nessa mensagem fixa no grupo, no chat. Maravilha. Então, vamos lá. Mais alguma informação? Beleza. Então, vamos voltar aqui. Solubilização, se o que eu falei é uma substância, se que se mistura com outra, uma de menor quantidade com uma de maior quantidade. E a água, ela participa ativamente como um tipo de solvente para misturar essas outras substâncias ali, tá? O que acontece? Essas propriedades físicas da água fazem com que algumas substâncias sejam miscíveis. Ou seja, que se eu pego... só um minutinho, pessoal. Ok. E a água, ela é considerada como um dos maiores solventes, sim, universais em que vários compostos podem se juntar a ela. Ok. Existem três tipos de substâncias em relação à solubilidade em água. Temos um tipo chamado substâncias hidrofílicas. Elas são amantes da água. O que significa isso? Que quando essa substância se mistura com a água e você faz uma agitação, fica homogênea, uma única fase. Ou seja, que essa substância ela é polar e com a água forma uns pontes de hidrogênio, formando ali uma substância homogênea. Tem outro tipo de substância que é chamada hidrofóbica. Aí já fala fóbica, né? Fobia, que tem medo da água. Hidrofóbica faz o contrário. Se eu pego essa substância hidrofóbica e coloco na água e tento misturar, ela não fica homogênea, ela fica em diferentes fases. Então, significa que ela não teve uma solubilização.
sim? Ele, em realidade, ficou ali com umas fases. E tem outro tipo de substância chamada anfipáticas. As anfipáticas, ela tem uma parte hidrofílica e outra parte hidrofóbica. Já vou explicar em detalhes isso aqui. Quais são as substâncias hidrofílicas? Essas substâncias são claramente solúveis em água. Então, o que acontece? Se eu coloco água, sal, misturo por um tempinho, você vai ver que depois, ou água e açúcar, você mistura e ela some, certo? Então, ela se solubilizou. E que tipos de moléculas ou de substâncias são essas? Então, essas moléculas são substâncias iônicas, como sais minerais, tá? Como, por exemplo, também aminoácidos, e essas substâncias são polares. E ela é polar, ou seja, forma ligações com hidrogênio. Por exemplo, também os açúcares. Tá? E ok, o que acontece? Bom, pessoal, então vamos imaginar que eu tenho açúcar. Eita, açúcar mais água. Açúcar está em menos quantidade, certo? E a água que a gente bota no copo, ela está em maior quantidade, tá bom? Essa aqui que está açúcar em menor quantidade é chamada de soluto. E a substância que está em maior quantidade é chamada de solvente. Quem entrou, coloca o microfone mudo. Solvente. Meu Deus. A pessoa não tem noção. Deu um susto. Ok. Então, de novo, a substância que está em menor quantidade chamada de soluto e a que está em maior quantidade chamada de solvente, tá? E quando são substâncias hidrofílicas, a gente consegue ver uma questão homogênea, tá? Com relação às hidrofóbicas, aqui já elas são insolúveis ou são immiscíveis com a água. Então, o que acontece? Essas moléculas ou essas substâncias são apolares e ela não consegue ter uma interação ou uma ligação com o hidrogênio, com as pontes de hidrogênio. E o que acontece com esse comportamento nesse meio aquoso? O que vai encontrar é uma separação de fases. Você vai conseguir enxergar assim, por exemplo, pegou água e colocou azeite, ou um óleo de cozinha. Você mistura e você vai ver que vai separar duas faces. A água ficou na parte de baixo e o óleo ficou na parte de cima, certo? Então, o que acontece? Elas são insolúveis. O óleo mineral, o azeite, ele é uma substância apolar. Portanto, e a água é polar. Então, polar e apolar não conseguem ter essa interação. E, portanto, estas substâncias hidrofóbicas não conseguem. Pessoal, quem está com a professora Luciana tem que ir com a professora Luciana. Estou vendo aqui o pessoal tá. Quem é da professora Luciana, é melhor ir para a aula da professora Luciana, tá? Ok. Estou vendo lá nos outros chats que estão falando. O que acontece nesse comportamento médio aquoso? Quais são os tipos de substâncias que são hidrofóbicas? Então, temos aqui, por exemplo, gorduras, tem um óleo, azeite, ceras, são de natureza hidrofóbica. E alguns gases, sim, como o oxigênio,
o CO2 e o nitrogênio são pouco solúveis em água. Não sei se vocês percebem, mas quando às vezes a gente vai em alguns bares e você pede uma caipirinha, e aí eles colocam gelo seco. O gelo seco é de CO2. Ele é sólido, só que colocou ali. E ele começa a ter uma sublimação. Ele passa do estado sólido para o estado gasoso. E as bolinhas de gases, elas sobem e saem. Não consegue ver uma coisa homogênea. Você está vendo ali, sim, que os gases, aquelas bolhas, dá para ver uma diferença de fases entre elas. Então, você não está conseguindo enxergar uma questão homogênea. Então, esse CO2, porque o gelo seco é CO2, ele é totalmente hidrofóbico com relação à água. Portanto, não vai solubilizar de uma forma homogênea. Dúvidas, por enquanto? Tá tudo bem? Show, então. E as substâncias anfipáticas, na sua estrutura molecular, elas possuem uma parte polar. ¿Sí? É assim, por exemplo, essa parte aqui é polar, ela vai se dissolver na água, e tem outra parte apolar, que é a que está aqui, por exemplo, e ela se dissolve somente em componentes oleosos. Essas substâncias anfipáticas, por terem uma parte polar e uma polar, a polar vai fazer uma diluição com a água, mas a apolar, aquela homofóbica, eu ia falar, hidrofóbica, ela não consegue se diluir na água, ela vai se diluir em um componente oleoso, em outra substância apolar. Muito bem. E o que se forma quando se tem essas substâncias anfipáticas são umas estruturas chamadas micelas, tá? Não sei se vocês conhecem, eu acho que mais as meninas conhecem a água micelar, aquela que usam para tirar a maquiagem. A água micelar, ela é uma substância anfipática. Você tem que agitar ela para que tenha uma solubilização ali da parte com a água, polar com a água, e a parte que tem um oleosinho ali com a gordurinha que tem. E isso faz com que essa mistura ali consiga tirar a maquiagem, tá? Isso é uma micela. Não sei se vocês conhecem essa água micelar. Depois vocês vão ver lá que ela tem uma parte meio oleosa, sim, com um pouquinho de água ali normal, tá? Dúvidas sobre as substâncias anfipáticas? Não. Tá bom. Com certeza conhece, né, Daniele? A água micelar, então você vê que tem, essa é uma substância anfipática, ou seja, ela tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Muito bem. Agora vamos falar um conceito que se chama ósmose. Sim? O que acontece? Eh, a ósmose é quando se tem duas soluções. Aqui temos uma solução desse lado e aqui temos outra solução deste lado. Esta solução, a parte que vocês veem nas bolinhas, seria o soluto. Sim? Isso aqui é o soluto. E o outro é a água, que seria o solvente. Esta solução aqui, vocês observam que tem menos soluto, portanto, a concentração deste lado é menor. Aqui temos menor concentração. Esse aqui tem maior quantidade de soluto, portanto, tem maior concentração. Se eu coloco uma membrana semipermeável, separando elas, o que acontece? Vai ter um mecanismo chamado de ósmose. Pela diferença de concentração, vai começar a passar água para o outro lado, certo? Então, se eu estou fazendo uma separação de água, então, separação de concentrações, então, pelo diferencial de concentração, a água começa a passar pela membrana. O que acontece se a água
está passando aqui, esse vai começar a ser mais diluído. E aqui vai ficar mais concentrado. A transferência para quando temos igual concentração em uns dois lados. Ok? Aí já não começa a passar mais, porque já as concentrações já são iguais. Está tendo uma conversa lá, né, no do chat dos outros grupos. Deixa eu ver. Ai, obrigado, Francinilson, falando lá que tem que ir no chat principal. É o que eu Acabar o, estava dizendo, professor. é, Boa noite. acabar o período e a gente ainda está nesse negócio da aula. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link dessa aula rapidinho. Vai ser fácil, gente. Talvez eles não estão vendo. Um minutinho, eu só vou ajudar os colegas lá. Isso aqui será. Pronto. Aí vão se virar para chegar. Dúvidas sobre a ósmose? Então, o que acontece para que aconteça? O que acontece na ósmose, por diferença de concentração, começa a ter movimento de água pela membrana semipermeável. Então, você está fazendo uma separação ali. Eu consigo deixar um lado mais concentrado, sim, de soluto, e do outro lado, lá, vão passar somente água e vai diluir. Vai parar quando a concentração seja igual. Tá? Ok. Então, vamos ver os conceitos básicos de soluções. Uma solução é uma mistura homogênea, cujos componentes são soluto e solvente. Então, aqui, pessoal, não pode iniciar a aula, senão ela começa a gravar ali, pessoal. Tem que iniciar a aula muito cedo. Não, tinha um pessoal lá falando a aula e eram 6, 7 horas da noite. Eu estava na outra aula, vi, achei que estava perdida a pessoa. Fui ver lá e estava falando do grupo da aula das 20h50. Às 7 horas estava falando. Pessoal, bom, já estamos chegando no final. Ok. Então vamos lá. Solução é uma mistura homogênea cujos componentes são soluto e solvente. O soluto, se está em menor quantidade, se eu coloco o soluto dentro de um solvente que está em maior quantidade, esse aqui é menor quantidade, e o solvente que está, esse é menor quantidade, e esse aqui está em maior quantidade. Se eu misturar, eu vou observar que vai formar uma solução homogênea. E essa solução homogênea a gente não consegue separar por filtração, nem por decantação ou por centrifugação. Tá? O que acontece? Quais são os tipos de combinações? Geralmente, o mais comum é que o solvente seja um líquido. O mais comum, tá? E temos que o soluto possa ser ou um sólido ou um líquido, tá?
não é muito comum ver gases, por exemplo, gases como solvente. Não. Pode ser também um gás como um soluto, mas é muito, muito assim, é muito difícil, tá? Geralmente, não, William, não chega a ser, tá? Porque acontece? Aí a gente pode ver uma questão que eu vou explicar agora, que você vai sobresaturar ou supersaturar a, a concentração e não vai ter uma solução. Você vai ver aí umas duas fases e isso não é ideal para o equilíbrio, tá? Vai supersaturar, tá bom? Já vou mostrar por quê. Algumas formação de soluções. Que fatores influenciam nessa formação de soluções? Então, existem dois fatores. A questão energética, então pode ser exotérmico, ou seja, que a solução libera calor, se eu estou misturando, ela libera calor, ou endotérmico, que precisa de calor para poder se diluir. Tá? E vai ter uma questão da mudança do desordem com variação da entropia. Ok. Aqui vi o processo, já falei essa parte aqui, processo exotérmico e por um aumento de desordem do sistema, dá uma espontaneidade. Processos endotérmicos. O que acontece em processos endotérmicos? Não sei se vocês já fizeram uma vez, mas você tem a água e você começa a botar sal. Misturou, está homogêneo. Continua botando sal. Misturou, está homogêneo. Botou muita sal. E o que acontece? Você mistura, 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 mistura e começaram a ficar precipitados ou cristais de sal na parte de baixo. Não dilui mais, certo? Você supersaturou a concentração, tá? Mas o que acontece? Um processo endotérmico, às vezes, quando está assim e você precisa diluir esse sal, você bota no fogão. E aí o que acontece? Quando bota no fogão, aumenta a temperatura, você está jogando calor e aí solubilizou. Então, o que acontece? Esses são processos endotérmicos em que eu coloco uma quantidade de calor e eu consigo diluir essa supersaturação. Diluir significa que você vai encontrar em uma única fase homogênea, tá? Então, esse é um processo endotérmico em que você coloca calor para a solução e conseguir diluir ela. E aqui temos as questões de saturação das soluções. Uma solução saturada é o que a gente chama de equilíbrio, ou seja, não se dissolve mais sólido sem produzir cristalização. Então, esta aqui, solução saturada, é o equilíbrio ideal. Não é possível dissolver mais soluto. Qual seria a insaturada? Você coloca o sólido e começa a... E ainda é possível dissolver mais soluto. Ou seja, você consegue ainda botar mais soluto, mistura, fica homogênea. Mais soluto, mistura, fica homogênea. Se começou a formar cristais, já sabemos que essa solução está super saturada, tá bom? Você saturou, ou seja, colocou que o William colocou aqui, colocou muito soluto, sim? E já não se forma mais essa questão homogênea. Aí ficou uma questão de cristais. E aí o que eu falei anteriormente, o efeito da temperatura. Às vezes, para conseguir solubilizar um sólido, aumentamos a temperatura. Aumenta a temperatura e faz com que algumas soluções supersaturadas, sim, consigam chegar na saturação. Então, às vezes, sim, mas o ideal é isso aqui, a solução saturada, em que você vê uma única fase, tá? Não vê duas fases, três fases ali. Você vê que está homogêneo. Ficou claro? Dúvidas? Tá bom, então? Pessoal, tá aí?
Por favor, não deixem o professor sozinho falando, hein? Entendeu, professor? Sim, coloquem sim. Fala, Karine. Karine levantou a mão. Tá bom? Tá tranquilo, beleza. Então vamos colocar um pouco de, de molho aqui. Vamos falar sobre as unidades de concentração. Então, toda solução a gente vai falar em unidades de concentração. Temos concentração comum. A concentração comum, sim, dada pela letra C, ela fala o seguinte, olha só, é a massa do soluto com uma nomenclatura de M sobre 1, ou seja, massa do soluto, geralmente em gramas por volume de solução, da letra V. E geralmente está dada em litros, tá bom? Ok. M sub 1 é massa do soluto. E sobre o volume da solução, ok? Esse é um tipo de concentração comum, a concentração comum. Temos outro tipo chamado de concentração em M, molaridade. Pela letra M maiúsculo. E que seria essa molaridade? Seria mols do soluto, dado pela letra N sub 1, sobre o volume da solução. Bem, tá bom? E estaria dado em unidade, seria mol por litro. Ok? Temos também a densidade, aqui ó, a densidade, sim, mas é a densidade da solução. E essa densidade da solução é a massa total, pela letra M, sobre o volume da solução, pela letra V. Que seria essa massa total? A massa do soluto mais a massa do solvente, dividido pela volume. Esse aqui é massa do soluto e esse aqui é a massa do solvente. E geralmente a unidade seria gramas por litro. Gramas totais da solução. Não é aqui diferença desse aqui é que a concentração da solução. Aqui a densidade da solução. E tem outro tipo de concentração que é chamada de título. E esse título é a relação entre a massa do soluto pela massa total. Beleza? Então, a gente vai explorar cada um desses aí, tá bom? Fazendo alguns exercícios. Isso já vamos mão na massa. Vamos lá. Quantas gramas de ácido clorídrico, o ácido clorídrico é o HCl, eita, HCl, são necessários para preparar 2,5 litros de solução aquosa do ácido em uma concentração de 12 gramas por litro. Temos aqui o volume da solução é de 2,5 litros, certo? Está falando aqui. E a concentração é de 12 gramas por litro. A pergunta é
quanta massa, sim, do soluto, que nesse caso é do ácido clorídrico, são necessárias para preparar essa concentração. Ok, de acordo à definição de concentração, temos que seria massa do soluto sobre o volume. Eu conheço a concentração, conheço o volume, ou seja que isolando a massa do soluto, aqui eu vou calcular esse valor. Como fica? Esse V que está dividindo passa para o outro lado multiplicar. Então, seria a concentração vezes o volume. Qual é a concentração? 12 gramas por litro vezes o volume, que é 2,5 litros. Litro com litro se simplifica e teremos somente o produto de 12 vezes 2,5. Ou seja, 30 gramas de ácido clorídrico. E nesse caso, seria a letra B. Ficou claro? Tá de boa? Ok. Então, vamos fazer mais um exemplo. Calcule a concentração comum das seguintes soluções. Vamos fazer a da letra A. 50 gramas de ácido sulfúrico em um volume de 1 litro de solução. Ou seja, que eu estou diluindo ácido sulfúrico em 1 litro de solução. Qual seria a concentração disso? O ácido sulfúrico seria meu soluto. Concentração é igual a massa do soluto pelo volume da solução. A massa do soluto é 50 gramas, sim, sobre o volume de 1 litro. Quanto dá? 50 gramas por litro. Tá claro? Agora eu quero que vocês façam a letra B. 20 gramas de hidróxido de sódio em 250 mililitros de solução. Cuidado aqui. Tem que fazer a conversão de mililitros para litros, porque a unidade de concentração normal é de grama por litro. Faça na letra B e vocês me falam. 5 minutinhos aí vocês fazendo. Podem colocar depois o resultado no chat. Já volto.
Pode colocar a resposta no chat, tá? Vamos ver. Temos 80 gramas por litro, 5 gramas por litro. O pessoal está indo mais pela 80 gramas por litro. Vamos resolver então. Então vamos lá. Essa é a letra B. Temos 20 gramas de hidróxido de sódio. Então, temos a massa do soluto. 20 gramas de NaOH. A unidade está certa, grama. E o volume está dado em 250 mililitros. Aqui precisamos fazer uma conversão porque o que se utiliza é litros. Então, temos aqui 1 litro equivale a 1000 mililitros. Mililitro com mililitro, se vão dividir sempre de mililitros para litros, divide por 1000. Então, vai ser 250 dividido em 1000. 0,25 litros de solução. Agora sim, a concentração é a massa do soluto sobre o volume de solução. Temos 20 gramas dividido em 0,25 litros. 80 gramas por litro. Muito bem, pessoal. Quem botou 80 ali, tá bom? Ok. Agora, vamos fazer a letra C. Ok. Temos na letra C, e vocês vão tentar fazer também, dá 5 minutinhos. Temos 1,5 mol de ácido clorídrico. Cuidado, temos mol e não temos gramas. O volume da solução é de 500 ml. Também tem que fazer uma conversão. Lembre-se que para passar de mol para gramas ou de gramas para mol, utilizamos a massa molar do composto. E aqui temos que a massa molar do hidrogênio é 1 e a massa molar do cloro, essa é do cloro, tá? Essa aqui do hidrogênio e essa do cloro, 35,5. Então, vocês vão ter que utilizar a massa molar para fazer a conversão de mol para gramas. Porque o que está pedindo é concentração. E concentração comum é massa do soluto sobre o volume. Tentem fazer em 5 minutinhos ali, a ver o que vocês vão chegar. Tem que calcular primeiro a massa molar, fazer a conversão para gramas e depois calcula.
pessoal não está conseguindo entrar. Essa aqui não é a sala. É Ione Cassiano, por aqui. Tem aqui um perdido que é da sala do 3001, gente. Isso já foi. Ah, é porque esta pessoa não está aqui nesse grupo. Hum, tem que colocar. Maria de Fátima, a prova, a prova é, a prova tem que ser no horário que, dependendo lá que está escrito na Sava para você. No aplicativo aparece ali, AV, se está escrito na parte de baixo polo, você tem que agendar para ir ao polo. Se está escrito online, você faz online. Quando você entra aqui nesse chat, é só ir aqui na tecla de entrar, tá? Tá bom, Ione. Depois assiste, já estamos quase já finalizando. Depois assiste a aula gravada, tá? Mas o fato de ter entrado já tem a presença. Alguém chegou numa resposta desse aqui? Não, né? Esperar 2 minutinhos, aí eu faço. Será que alguém mais está perdido lá? Ok, vamos fazer esse exercício aqui então. Aqui está falando que temos 1,45 mol de HCl. Precisamos da massa em grama. Para fazer a massa em grama, sempre precisamos da massa molar do composto para poder fazer a conversão de mol para gramas ou de grama para mol. Então, vamos fazer a massa molar do composto, do HCl, será igual ao número de elementos. Quantos hidrogênios temos? Temos um hidrogênio, vezes a massa molar do hidrogênio, mais quantos átomos de cloro temos na molécula? Um só. Então, seria 1 vezes a massa molar do cloro. Então, a massa molar do composto será 1 vezes 1 grama por litro
que é do hidrogênio, mais 1 vezes 35,5 gramas por litro, que é o caso do cloro. Ou seja, que a massa molar do ácido clorídrico seria 1 mais 35,5, ou seja, 36,5 gramas por litro. Ok, muito bem. Ou seja, que agora precisamos fazer a conversão, certo? De mols para grama. O enunciado está falando que a gente tem 1,45 mol de HCl. E de acordo a massa molar, a massa... Ai, desculpa, aqui é gramo mol. Eu errei. Aqui é gramo mol. Gramo mol. Aqui vemos que é gramo mol. Grama mol. Ok. De acordo a massa molar, fala que 1 mol de HCl tem 36,5 gramas. Então, 1 mol tem 36,5 gramas. Mol com mol simplifica. Então, vamos ter, quem entrou ali, bota o microfone mudo. 1,45 vezes 36,5. Ou seja, que temos em massa 52,925 gramas de HCl. Ok. Já temos a massa que precisamos aqui. O volume no enunciado já está falando que são 500 mililitros, mas a unidade certa é litros. O que eu vou fazer? 1 litro são 1000 mililitros. Divide por 1000. Ou seja, 0,5 litros. Show! Agora sim vamos calcular a concentração comum. Massa do soluto sobre o volume. O soluto, em gramas, e o volume de 0,5 litros. Ou seja, que a concentração ali seria de 52,925 dividido em 0,5. 105,85 gramas por litro. Tá bom? Muito bem. Excelente. Aí vemos casos ou exemplos de concentração comum de soluções. Sim, pode levar, Cristiane, a calculadora e a tabela periódica. Tá? Por favor, vocês podem tirar um print da Sava e me dizem se é no Polo ou é online. Porque eu acho que essa aqui é online, não sei. Alguns, é porque não sei, alguns parece que é no Polo, outros tem que ser online. Se alguém tiver o aplicativo ali, só para dar uma orientação. Ah, é no Polo, tá, Cristiane? Então pode levar, sim, a calculadora e a tabela periódica. Tá bom, show. Maravilha. E essas equações vocês vão ter que decorar, gente, porque não tem como, por exemplo, concentração comum, massa do soluto por volume. Vai ter que decorar. Às vezes, algumas questões, vou tentar ver se nas questões que eu vou escolher, algumas às vezes traz a equação, que não vai precisar, ou os dados de massas molares, que não precisa de ir na tabela periódica, tá bom? Tentar ajudar aí para que seja mais fácil. Vamos fazer mais um para finalizar a nossa aula. Qual é a concentração
em gramas por litro de uma solução formada por 20 gramas de hidróxido de sódio e 100 gramas de água e tem uma densidade de 1,2 grama mililitro. Leiam aí, 2 minutos para que leiam o enunciado. 1 minuto. Vocês saibam do que estão pedindo. Ok. Pede calcular a concentração que temos. Concentração comum. Massa do soluto pelo volume de solução. O enunciado está dando a massa do soluto. 20 gramas de hidróxido de sódio. Mas também está dando a massa do solvente. 100 gramas de água. Ok, a gente conhece a massa do soluto, mas não conhecemos o volume da solução. Mas estão dando outro dado que é a densidade da solução. E a densidade é a massa total sobre o volume de solução. Ok, e que seria a massa total? A massa do soluto mais a massa do solvente sobre o volume. Ou seja, que desta equação eu conheço a densidade, conheço essas duas massas e, portanto, eu consigo calcular o volume da solução, que é o que estou precisando para colocar aqui. Excelente, então vamos isolar esse volume de solução. O volume de solução está dividindo, passa a multiplicar e fica massa 1 mais massa 2 sobre a densidade. Tá? Todo mundo viu? Estamos precisando, estamos precisando do volume. Só que o volume, ele não conhecemos, mas a partir da densidade, eu posso calcular esse volume. Tá? Então, vamos calcular. Quanto vale a massa 1? 20 gramas, mais a da água, 100 gramas, sobre a densidade, que é 1,2 gramas mililitro. 100 mais 20, 120 gramas. Ó, grama por grama se elimina e esse mililitro sobe. Então, o volume da solução seria 120 dividido em 1,2. 100 ml. Pergunto, mililitro é a unidade para a concentração comum? Mililitro é a unidade que a gente tem que colocar aqui? Não. Tem que ser litros. Então, vamos dividir por 1000. 1 litro tem 1000 ml. Maravilha. Então, vai ficar 0,1 litros. Show! Já temos o volume, podemos calcular a concentração. Massa do soluto. Quanto é a massa do soluto? 20 gramas aqui. Sim, 20 gramas. Tá? Sobre o volume que acabamos de calcular, que é 0,1 litro. Então, vai dar 200 gramas por litro. Tá bom? Dúvidas? Muito bem. Bom, pessoal, então vamos deixar por aí.
Semana que vem a gente vai continuar, porque faltam partes por milhão, partes por bilhão, falta porcentagens e, e diluição diluição de concentrações. Então, o que acontece? Isso aí não vai dar para terminar hoje, então vamos deixar para a próxima aula. Fala, Francinilson. Professor, é porque no dia do simulado 1 eu não pude fazer o simulado 1. Aí Aí vai você fazer. perdeu uma chance de ganhar um ponto extra, tá? Aí você vai fazer o simulado 2, que vale mais um ponto extra. Não tem como fazer segunda chamada de simulados. Então, vocês fiquem de olho para não perder mais isso ali. Pode antecipar o simulado 2? Também não pode, porque sistemicamente vai abrir no horário da aula. Eu não tenho essa gestão de abrir simulados. Isso é do sistema. Eu não tenho, eu somente monto a prova e lanço a nota. Tá bom? Certo, obrigado. Nada. Cuidado com as provas, porque o que vale é a V. Você não pode perder a V. E o trabalho tem que postar lá na Sava. O trabalho está na Sava e o prazo de vencimento para postar o trabalho é dia 6 de junho. Tá bom? Então aí, pessoal, fiquem de olho os com a Professor, por questão. falar nisso, eu enviei o meu hoje. Teria como o senhor dar uma Eu, olhada se já não, chegou? se você mandou, tá lá, tá bom? Eu vou fazer o dia 6, eu faço o lançamento da nota do trabalho, você vai aparecer ali. Se tiver algum problema, você já manda um print, quem postou o trabalho já pega um print de que foi enviado, tá? Por se alguma coisa acontecer ali, você me mostra o print e aí a gente conversa, tá bom? Se deu problema. Mas eu não tenho como ver agora. Eu somente vou ver lá dia 6 para corrigir, tá? Mas se mandou, tem que estar lá. Acho que não vai ter problema não. Show? Bom, pessoal, uma boa sexta-feira, um bom final de semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Vai ter. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite, nenê. Eu escutei, tá participando da química, gostei. Não gostou? Tá bom. Boa noite. Boa noite, tchau.